Irmãos, vamos abrir a Escritura na carta de Paulo aos Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, Coríntios não, Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 27 a 30. Filipenses capítulo 1, versículos 27 a 30. Diz assim a Escritura: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouves que é o meu. Vamos orar, irmãos. Oremos. Deus eterno e bendito, louvado seja o teu santo nome, pela tua misericórdia, pela tua compaixão em Jesus Cristo, nos salvando, nos dando uma viva esperança. Obrigado pela caminhada cristã. Obrigado pelo teu favor estendido a nós, colocando o nosso coração nesse ambiente de adoração. Obrigado pela satisfação do teu Espírito em cantarmos louvores a ti, em orarmos, buscarmos a tua face, a tua palavra, e nos dedicarmos a Ti. Nos continua abençoando a nossa fé, a nossa vida, o nosso desenvolvimento espiritual, nossa capacidade de Te honrar em tudo que pensamos, falamos, agimos. Nos abençoa e nos corrige as deficiências, as fraquezas, nos dá um espírito reto para os pés. Nos abençoa nessa noite. Te pedimos uma bênção especial pela congregação de Aruana. Abençoa ali o teu servo, Marcos Antônio, sua família, sua casa, os membros daquela congregação, que eles cresçam em teu temor, servindo ao Senhor com alegria. Abençoa também ali, hoje à noite, o pastor Emanuel, na pregação da tua palavra e na edificação do teu povo naquele lugar. Abençoa aqueles irmãos poderosamente, Senhor. Nos dirige também aqui os pensamentos, o coração, como o Senhor tem feito desde o início do culto. Abençoa-nos na Tua palavra nesse instante, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, estamos no mês da Reforma Protestante. Esse é o mês da Reforma e as igrejas protestantes, elas lembram do que foi feito há aproximadamente 500 anos atrás, e ali um monge agostiniano, chamado Martinho Lutero, ele combateu as heresias ali da igreja existente, e ali começou um movimento de reforma. A palavra reforma significa voltar para a forma do Evangelho, de Cristo Jesus, da palavra. Então, a igreja levantou diversas bandeiras ali. Uma das conhecidas é aquela, somente a Escritura, somente a palavra de Deus deveria reger, governar, dirigir a igreja, tanto pelos cânticos, como também pelas orações, pela pregação. A igreja deveria ser conduzida somente pela Escritura. E também a centralidade da soberania de Deus foi muito difundida na Reforma Protestante.
não é? Então, se falou muito que Deus é soberano, Ele é quem governa todas as coisas, a vida humana, especialmente o seu povo, pela sua palavra, a sua igreja. Então, a reforma protestante, ela nos ensina a voltar para as nossas raízes, para o Evangelho, para a palavra, para ter uma vida pautada em Deus, para viver o Evangelho, viver, acima de tudo, o Evangelho de Jesus Cristo. E é nesse tema que iremos refletir nessa noite, viver o Evangelho. E esse texto que lemos, ele nos ensina exatamente isso, né? Que devemos viver o Evangelho. Viver o Evangelho é um dos maiores desafios da vida cristã. Viver o Evangelho com firmeza e unidade, uma igreja unida, sem ficar intimidados pelos adversários, com a graça de sofrer e crer, viver o Evangelho como em um combate, como em uma guerra, não é? Devemos viver como em uma guerra, como diz o apóstolo Paulo aqui. Esses são desafios que precisamos enfrentar para agradarmos a Deus, porque Ele planejou, executou e aplicou a salvação em nossos corações. A cidade de Filipos, para onde foi endereçada essa carta, recebeu esse nome porque ela foi colonizada por um rei chamado Filipe II, rei da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Encantado pela beleza da cidade, ele resolveu colocar o seu próprio nome nessa cidade. E ela se chamava assim, Colônia Júlia Augusta Filipenses. Na segunda viagem missionária, Paulo fundou a igreja de Filipos. Foi quando ele entrou ali na Europa, o Evangelho entrou, né, pela instrumentalidade do apóstolo Paulo, pela primeira vez. Né, quando Paulo entra ali em Atos capítulo 16, e ele funda ali a igreja na casa de uma irmã chamada Lídia. E Lídia constrangeu Paulo e os seus, ali na beira de um riacho, né, Paulo se reuniu com Lídia, com um grupo de mulheres, de irmãs, que estavam adorando ali na beira do rio, e naquele momento Lídia os constrange, os chama a levar para a casa dela, para ali iniciar uma igreja. E ali a igreja se iniciou, claro, teve seus problemas, suas dificuldades, e Paulo estava aqui distante, ele estava provavelmente em Roma, ele estava preso, até que ele escreveu as chamadas 4 cartas da prisão, que foi Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon, as 4 cartas que Paulo endereçou da prisão. Então, Paulo escreve essa carta para colocar algumas coisas no eixo na igreja de Filipos. Claro que ele tinha uma grande consideração por essa igreja. Capítulo 1 aqui, versículo 3, não é? Ele dá graças a Deus por ele recordar, estava com saudade daquela igreja, orava por aquela igreja, não é? Ele sabia da cooperação daquela igreja, que Deus iria abençoar aquela igreja. Ele conta um pouco da sua situação aqui, dos versículos 12 ao 26, ele fala um pouco da sua prisão. Deus tinha transformado sua prisão em bênção. Muitos guardas pretorianos, né, guardas romanos, estavam se convertendo pela instrumentalidade de Paulo. Então, Paulo relata isso aqui. Mas o que percebemos é que Paulo diz, olha, o que é importante é pregar o Evangelho, versículos 17 e 18, seja por inveja, ou por porfias, por ciúmes, não é? Paulo diz, o importante, né, é que o Evangelho cresça. Talvez em Filipos estivessem tendo alguns problemas ali com respeito a isso, né? Enfim, Paulo relata um pouco da sua condição ali. Ele sente que está perto de morrer, né? Ele sente que está próximo ao seu martírio,
Mas ele não tem problema com isso, com a morte, né? Ele relata aqui no versículo 23, desejo partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa da igreja de Filipos, é mais necessário que eu permanecer. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com vocês. Ele pensava que ainda iria voltar de Roma para Filipos, né? para Macedônia. Então, ele pensava que ele ia voltar, ou melhor, para Macedônia, ou para Filipos. Ele pensava que ia voltar para esse lugar. O que parece não aconteceu. Como ele relata lá na carta de 2 Timóteo, ele foi martirizado, né? Estava perto o dia da sua partida. Ele iria encontrar com Cristo, o que era muito melhor do que viver aqui, né, nesse mundo. A segurança da fé de Paulo era muito, né, ele era um homem muito consciente da sua fé e sabia que se ele partisse iria estar com o Senhor. Mas é evidente que seus escritos servem até hoje para alimentar, fortalecer e dirigir a igreja. Então, como falei aqui, nós iremos meditar sobre viver o Evangelho. E Paulo diz aqui, viver acima de tudo por modo digno do Evangelho. É o primeiro ponto aqui que percebemos no texto. Vivam acima de tudo, né, por modo digno do Evangelho. Outra tradução diz assim: somente portai-vos do modo digno do Evangelho de Cristo. Então ele diz, olha, se portem de forma digna do Evangelho de Jesus, né? Então ele contou o relato da sua experiência, do que ele estava passando em Roma, e agora ele diz, olha, independente do que está acontecendo com vocês, vivam o Evangelho, acima de qualquer circunstância, de qualquer dificuldade, vocês devem viver o Evangelho, de modo digno do Evangelho que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, apenas vivam. Quem está falando aqui é um prisioneiro, um homem que está numa prisão domiciliar, né? Atos 28, 16, ele estava nessa prisão, mas estava preso. Guardas romanos tomavam conta dele ali, né? E ele aproveitava para evangelizá-los. Então, ele está dizendo, olha, independente das circunstâncias, se elas forem favoráveis ou não, vocês devem viver o Evangelho, vocês devem viver a Escritura. Esse é o grande objetivo da vida cristã. Se você está muito bem, ou se você está muito mal, você deve viver o Evangelho. Escreve Paulo aqui, não é? Acima de qualquer coisa, vocês devem viver o Evangelho de Jesus Cristo. O que é o Evangelho? Sabemos que é a boa notícia, o relato ou a história que nos conta que Deus fez para salvar pecadores, as boas novas de salvação que Deus endereça aos eleitos, aos salvos por Jesus Cristo. O maior desafio e a maior necessidade da vida cristã é viver o Evangelho, viver aquilo que já sabemos, que já conhecemos. Mesmo diante de grandes obstáculos, o Evangelho deve ser vivido acima de tudo, por causa do grande valor do Evangelho. Se sabemos, e claro, sabemos, do grande valor do Evangelho de Jesus Cristo, independente do que estamos passando, devemos viver o Evangelho. Mas como é que se vive o Evangelho? Eu acredito que a principal ferramenta espiritual que Deus nos concede para viver o Evangelho é a adoração. Mas claro que também, na nossa vida diária, a oração. E em terceiro lugar, a santificação. A oração, acredito ser um dos maiores instrumentos, não é? Junto com a adoração, não é? Evidente, ao Senhor, culto, louvores a Ele, e a oração como requisito diário. Diariamente precisamos orar para vivermos o Evangelho. Diariamente precisamos ter comunhão com Deus, nos relacionar com Ele. Precisamos nos relacionar com aquele que nos salvou, que nos presenteou, por assim dizer, com o Evangelho da graça. Deus nos deu algo muito valioso, muito eterno, né?
o Evangelho da graça de Jesus Cristo. Então, nós precisamos viver orando, cotidianamente, orar sem cessar, como ensina a Escritura, orar sempre. Você só compreenderá uma vida ativa no Evangelho através, especialmente, da oração. Pela oração, você vai entendendo a Bíblia. Pela oração, Deus vai iluminando sua mente para você entender o texto sagrado e como você faz para viver em santificação, em honra. Então, uma vida de santidade só é possível se nos relacionarmos com Deus. Diz lá o apóstolo Pedro, né? Sede santo, porque eu sou santo. Então é necessário, para se ter uma vida de santidade, é necessário orar e falar com Deus a todo tempo. Então, se você já vive o Evangelho, você já sabe o que eu estou falando. Mas se você ainda não vive, se você ainda está em processo de desenvolvimento da sua fé, então você ainda não entende totalmente, talvez. Então, você precisa orar, buscar o Senhor, buscar a Deus, mesmo se você estiver preso, né? No caso aqui, o apóstolo Paulo, preso de forma injusta, não é? E ele vivia o Evangelho, mesmo encarcerado. Não é? Mesmo no hospital, o crente pode viver o Evangelho ali. Mesmo no trabalho, em qualquer local. Você pode, né, estar ali em santidade de vida, vivendo o Evangelho, vivendo com a mente voltada para Deus, uma mente pura, uma mente sábia, usando bem as palavras, a vida cristã. Você pode viver o Evangelho em todo o tempo e deve viver o Evangelho em todo o tempo. Fale com Deus. Peça a Deus sabedoria para você viver o Evangelho que Ele lhe deu. Ele lhe deu uma joia muito preciosa, mais preciosa do que qualquer coisa que você pode imaginar, e você não sabe manusear o Evangelho, você não sabe viver o Evangelho. Deus é o único que pode lhe dar a capacidade para você viver o Evangelho. Então, a orientação de Paulo aqui é que vivam o Evangelho, tanto os filipenses como nós hoje. Mas, de que forma? Então, Paulo diz, viver o Evangelho com firmeza e unidade. O versículo 1 diz, né? Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só Espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, Paulo queria, de Roma, escutar, ouvir, ou mesmo se ele fosse lá em Filipos, ele iria ver, né? Independente se ele estivesse presente ou ausente, ele queria ouvir que eles estavam firmes no Evangelho, firmados em Jesus Cristo, firmados na palavra, firmados em oração, firmados em adoração. Firmes dá uma ideia de algo que não se move, né? Um prédio, né? Um prédio está firme ali, ele bem construído por um bom engenheiro, o prédio fica firme, né? Uma estrutura que não sofre abalo. Então, firmeza no Evangelho, ela é espiritual. Então, você está firme nas suas convicções bíblicas, nas suas convicções a respeito de Jesus Cristo. Paulo diz, olha, eu quero ver, ouvir que vocês estejam assim, feito eu estou aqui, feito eu estou em Roma, preso, mas firme. Eu não desfaleci, eu não eu perdi a esperança. É interessante, eu não falei antes, mas o apóstolo Paulo, essa carta aqui aos Filipenses, é intitulada A Carta da Alegria. É a carta, assim, os intérpretes entendem, é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo, onde ele fala e leva os crentes a se alegrar. Não é? Até no capítulo 4, né, versículo 4, ele diz, né, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Então, se alegrar no Senhor, se alegrar nele com firmeza, com convicção daquilo que se tem do Evangelho. E também o texto aponta para a unidade, né? Além da firmeza, estáis firmes
em um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A ideia de um corpo humano, né? Um corpo humano bem ajustado, uma mente equilibrada, que Paulo dá a ideia de um só espírito, né? É o crente que tem um corpo humano que tem uma mente sadia, uma só alma, né? Uma só direção. Paulo diz aqui no capítulo 3, versículo 13, que ele prossegue para o alvo, né? Versículo 14 do capítulo 3, ele prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Ele está bem focado, ele está bem decidido. Claro que quem produziu isso no coração dele foi Deus, e quem produz isso no coração, no nosso coração, é o Espírito Santo. O Espírito Santo faz com que a gente esteja bem focado em unidade. No caso aqui, Paulo quer que a igreja de Filipos tenha unidade. Não é? É natural, por sermos pecadores, a igreja, às vezes, alguns crentes viverem em dificuldades. Não é como tinha aqui duas irmãs que estavam com dificuldade. No capítulo 4, versículo 2, Evódia e Sintique não estavam pensando concordemente no Senhor. Estavam com problemas teológicos, né? As irmãs aqui estavam com problemas. Aí, no capítulo 4, versículo 3, Paulo fala para o líder da igreja ali, auxiliar as irmãs, porque aquelas irmãs foram bênção, se esforçaram com ele no Evangelho. Então, Paulo diz, olha, ajuda elas aí, elas estão com dificuldade de relacionamento, elas estão com dificuldade de unidade. Então, ele diz, ajuda aí essas irmãs, para que elas entrem na unidade, para que não haja divisão na igreja dos filipenses. Então, a ideia de Paulo é dizer, olha, vocês precisam de unidade sempre, para vivendo o Evangelho, vivendo a palavra de Deus, com firmeza e unidade. Então, é necessário que vocês saibam desses conselhos, desses conceitos, para vocês lutarem juntos pela fé do Evangelho, ou pela fé evangélica, como diz o final do versículo 27. Ele repete duas vezes aqui a palavra Evangelho, a fé evangélica ou o Evangelho, para que vocês vivam o Evangelho. Então, lutem juntos, não se dividam, se livrem de brigas, não é? Ou de fofocas, ou de dificuldades de unidade, não é? Se livrem dessas coisas e lutem, estejam juntos, andem juntos. Então, irmãos, isso claro, serve para mim e para você. Todos nós precisamos estar firmes no Evangelho para termos unidade. Só é possível unidade na firmeza do Evangelho, quando entendemos o que o Evangelho fez por nós, quando entendemos a sublimidade do Evangelho, a beleza do Evangelho de Jesus Cristo, o amor de Jesus por nós, indo para o Calvário, dando a sua vida para salvar pecadores, para salvar pessoas cheias de fraquezas, como eu e você. Então, Jesus, ele deu a sua vida para que justamente nós tivéssemos plena consciência do valor do Evangelho, firmeza nele, na palavra de Deus, e termos uma igreja unificada, unida, todos com o mesmo propósito de adorar ao Senhor Jesus Cristo, de buscar o Senhor Jesus Cristo, de orar a Ele, de se santificar para ter uma vida em Jesus Cristo, arrumar os pensamentos, o coração, e assim viver para Jesus Cristo. E vivendo para Ele, nós iremos viver bem uns com os outros. A igreja vai passar a viver, vai sempre estar se reformando, né? Como falei no início, a igreja reformada está sempre se reformando. O crente está sempre reformando o coração dele. Ele está sempre arrumando o coração dele. O nosso coração nunca estará totalmente reformado nessa terra, não é? Então precisamos
da orientação de Deus para reformarmos a nossa própria vida individual. Embora a reforma tenha sido um acontecimento macro, ela também é um acontecimento micro. Ela diz respeito à reforma do coração, à reforma da família, à reforma da igreja, a volta da família, do crente, para o Evangelho, para a palavra de Deus. É o crente arrumar os pensamentos, reformar a mente humana, pela Escritura, pelo Evangelho, e fazer tudo de acordo com o Evangelho. Então, vivam, acima de tudo, por modo digno do Evangelho. Então, vivam pelo Evangelho. Independente da sua condição, procure viver o Evangelho. Aí Paulo continua, não é? Viver o Evangelho sem ficar intimidados pelos adversários. Versículo 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vocês de salvação. E essa salvação, da parte de Deus. Foi Deus quem salvou vocês. Então Paulo diz, olha, não se intimidem por aqueles que são adversários do Evangelho, por aqueles que perseguem o Evangelho. Provavelmente os judaizantes aqui da época, que Paulo chama no capítulo 3, versículo 2, de cães, de maus obreiros, da falsa circuncisão. Então, provavelmente eram judaizantes que procuravam tirar a igreja do seu propósito, do seu alvo, de agradar a Cristo. Então, eram pessoas que queriam sufocar a igreja antes que a igreja continuasse. Não é? Eram pessoas ali mal intencionadas. Não queriam o desenvolvimento da igreja, o amadurecimento da igreja. Então, Paulo os chama aqui, no versículo 28 do capítulo 1, adversários. Essa palavra, geralmente, ela é usada para Satanás, né? O diabo, ele é o adversário. Mas ele está usando o termo aqui para pessoas. Não é que você não pode ficar intimidado pelos adversários. Esses adversários, eles têm plena consciência no coração deles, por serem não regenerados, que o Evangelho é perdição, sendo que para vocês é salvação. Então, se vocês têm plena consciência que estão salvos, não se intimidem por aqueles que tentam sufocar ou desqualificar ou desprezar o Evangelho. Não sejam intimidados por essas pessoas. Não sabemos aqui se somente eram pessoas, esses judaizantes, ou eram também pessoas da família dos filipenses, pessoas que não eram salvas, pessoas que não eram transformadas, que de alguma forma os crentes da igreja ficavam meio assim com medo, né, por causa da forma dura que essas pessoas falavam, incisiva, não é, dizendo que o Evangelho não era verdade, era perdição. Eles não deveriam seguir as orientações de Paulo ou dos outros líderes, né, da igreja de Filipos. Eles não deveriam seguir, porque isso não serve, é mentira, é perdição. Sendo que Paulo diz, para vocês não é perdição, é salvação. Mas vocês têm essa convicção, porque foi Deus quem implantou no coração de vocês essa convicção do Evangelho, essa certeza de salvação. Foi Deus quem colocou no coração de vocês. E vocês não podem se intimidar, vocês precisam ter uma fé madura. Certamente muitos dos irmãos de Filipos não tinham uma fé firme, tinham dificuldade, ficavam com medo dos inimigos, ficavam com medo da perseguição, com medo das dificuldades, né, ali da cultura em geral. O crente precisa receber esse tipo de conselho para que sua fé seja firmada e autêntica. Ele precisa entender que existem inimigos do Evangelho, seja no ambiente da igreja, no caso aqui eram os cães, não é, chamado no capítulo 3, versículo 2, os maus obreiros e a falsa circuncisão, e também pessoas até
como Jesus fala, né? Os inimigos do homem estarão na sua própria casa. Os inimigos do homem estarão na escola, estarão na faculdade, estarão em todo lugar. Então é necessário que o crente saiba não ficar intimidado por aquelas pessoas que tentam desqualificar a fé do crente. Tem muitas pessoas que tentam desprezar a nossa fé, dizer que ela não tem valor, que ela não serve, que Jesus, né, é um impostor, que os apóstolos, que a Bíblia é falsa, e por aí vai, não é? Todos nós, no cotidiano, nós enfrentamos esse tipo de coisa. Então, nós não podemos ficar intimidados, precisamos ter segurança, precisamos viver o Evangelho. Mas, para que isso seja eficiente na nossa vida, precisamos orar, adorar. O dia do Senhor é um dia especial, não é? De adoração, de culto, especialmente presencial, onde todos buscam ao Senhor na casa do Senhor, não é? na assembleia solene, no ajuntamento solene. Precisamos, não é, fazer isso, né, cotidianamente, dominicalmente, melhor. E, claro, cotidianamente em nossos lares, em nossa casa, devemos fazer o culto doméstico, devemos abrir a Bíblia no nosso lar, com os nossos filhos, devemos orar com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com a nossa família, devemos buscar o Senhor, mesmo que as pessoas desprezem a Deus, nós não devemos ficar intimidados com isso. As pessoas que não foram transformadas por Deus, naturalmente, elas não querem saber do Evangelho. Para elas, o Evangelho é prova evidente, concreta, de perdição. Elas acham que é um caminho perdido. Você está perdido. Eles vão dizer isso, e dizem isso, direta ou indiretamente. Mas, porque fomos regenerados, transformados por Deus, porque Deus nos abençoou, nós temos prova evidente de salvação. O Senhor nos salvou, o Senhor fez isso por nós. Temos essa segurança porque o Evangelho veio para o nosso coração da parte de Deus. Foi Deus quem fez essa mudança. Por isso essa segurança, por isso essa firmeza, por isso essa convicção, por isso que não há dúvida. Em alguns crentes há, não é? Por causa da imaturidade, por causa da falta de desenvolvimento da fé. Alguns crentes podem ter certa dificuldade em ter segurança. Mas os crentes mais maduros e que já andam há muito tempo no Evangelho, eles não se intimidam com qualquer tipo de afronta, né? Com qualquer tipo de afronta daqueles que não foram salvos. Eles têm plena consciência de salvação. Isso é maravilhoso, né? E é isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 28. Mais um ponto aqui, né? Como eu falei, né? Viver o Evangelho acima de tudo, viver o Evangelho com firmeza e unidade, viver o Evangelho sem estar intimidados pelos adversários e viver o Evangelho com a graça de sofrer e crer. Versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Interessante esse versículo 29, porque o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz lá assim: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, né? E aqui coloca também a graça de padecer. Vos foi concedida a graça não somente de crer, você foi salvo pela graça, né, em crer no Evangelho, mas também a graça de padecer. É isso que nos diz aqui o versículo 29. Foi concedida a vocês, filipenses, e a todos os crentes, a todos aqueles que creem no Evangelho, na salvação da parte de Deus, foi concedida a graça de padecer por Cristo, de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Então, é evidente que a gente não vive procurando o sofrimento, né? Então vive por aí buscando sofrer. Mas o contexto aqui mostra que eles estavam sofrendo por causa dos adversários.
Os adversários estavam fazendo com que eles sofressem. A perseguição ali, a dificuldade de viver para Cristo. Aí Paulo diz, olha, isso é graça, Deus permite a perseguição. Eu estou aqui em Roma, estou preso, e estou dizendo para vocês, continuem firmes no Evangelho, porque o sofrimento, como permissão de Deus, feito aconteceu na vida de Jó, né, feito aconteceu na vida de tantos profetas e dos apóstolos. Aí Paulo diz, é graça de Deus, receba como dádiva de Deus. Deus está lhe abençoando, para que você tenha segurança da fé. Então não veja a perseguição, ou os adversários lhe perseguindo, não veja isso como coisa ruim, veja isso como graça de Deus. Você é crente, o Senhor lhe ama, o Senhor é quem está permitindo essas coisas, para mostrar para você que você deve padecer por Cristo, você deve padecer por Jesus. Jesus padeceu, Jesus sofreu até a morte, e morte de cruz. Jesus foi perseguido, Jesus teve adversários, Jesus teve pessoas contra ele? Teve. Então, você acha que com você vai ser diferente? Não vai não, você vai ter adversários. Talvez não na mesma proporção que Paulo, que Jesus Cristo, né? Graças a Deus, né? Em muitos países muçulmanos ou países que seguem linhas de política perversa, né? Como o comunismo, nesses países os crentes sofrem perseguição terrível, não podem nem adorar. Alguns adoram em cemitérios, em locais esquisitos, se escondem, têm medo, não é? Situação muito difícil. Nós não passamos por isso ainda aqui no Brasil. Tomara que nunca aconteça, né? Vamos continuar orando para que o Senhor preserve a nossa nação, para que não haja, né, esse tipo de coisa aqui jamais, né? Deus nos preserve e preserve a nossa nação para que isso não aconteça. De qualquer forma, o que Paulo quer dizer aqui é que, mesmo que a gente padeça, sofra, em menor proporção que os apóstolos e que Jesus Cristo, nós precisamos entender isso como graça de Deus. Deus permite que a gente passe por isso, para a gente orar, clamar, buscar, adorar, se santificar. Ele permite essas coisas. Lembra daquela expressão de Jó, lá no capítulo 1 de Jó, versículo 20, quando Jó diz, o Senhor deu, o Senhor tomou, depois dele ter perdido ali os filhos e os bens, ele diz, bendito seja o nome do Senhor. Ele se prostrou e adorou. Jó poderia reclamar, né? Eita, que coisa horrível, sofrimento, não quero saber de Deus, não quero saber de nada. Ele poderia ter feito isso, mas como Jó era um homem transformado por Deus, ele disse, bendito seja o Senhor por tudo, né? O Senhor dá, o Senhor toma. Mas o fato é que eu e você, nós passamos por momentos difíceis na nossa vida diária, e pessoas que não veem ou não conseguem ver o Evangelho na nossa vida, elas irão, de alguma forma nos atacar. Elas não vão conseguir enxergar o Evangelho, a vida cristã que levamos, e irão nos perseguir, irão nos desprezar, irão desfazer de nós. Então, você não pode entrar em crise quando isso acontecer. Veja como algo natural por você ser crente, por você amar o Senhor. E você vai sofrer por amar a Cristo. Jesus sofreu por amar o seu Pai e fazer tudo aquilo que o seu Pai mandou fazer. Então, nós também iremos padecer por Cristo. Nós não fomos chamados apenas para crer e para viver num resort evangélico, né? Só alegria, só sossego, vai ser ótimo. Quem prega isso é a teologia da prosperidade, né? Nós iremos padecer, iremos passar por momentos difíceis, por momentos complicados, né? E passamos e sabemos disso. É graça do Senhor, não apenas crer, mas também padecer. Então, já que
existem perseguições, existem sofrimentos. Podia surgir a pergunta, né? Então, Paulo, como é que a gente faz? Aí Paulo dá aqui um conselho final, né? Ele diz: viver o Evangelho como em um combate. Versículos 30. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouves que é o meu. Paulo usa uma linguagem militar. Ele usa uma linguagem dos soldados romanos, que quando estavam no combate, quando estavam na guerra, eles enfrentavam com muita violência, né? Os soldados romanos eram o maior exército da época, e eles, quando invadiam terras, eles saíam destruindo tudo, não é? E Paulo está preso ali, sempre tinha um soldado romano perto dele, e vem na mente dele que o crente deve agir como um soldado romano em combate, numa guerra, numa batalha, mostrando que os crentes, eles precisavam entender que viver o Evangelho é como um combate diário. E esses irmãos aqui tinham, claro, Paulo como referencial. Paulo estava preso, né? Ele fala aqui dos versículos 12 ao 26. E ele não perde a esperança, não perde a firmeza, não perde a convicção. Ele diz: vocês sabem onde é que eu estou, vocês sabem da minha situação, vocês viram o que eu passei em Filipos, por exemplo, quando Paulo ali foi perseguido porque curou uma adivinhadora, não é, que estava possuída por um espírito mau, e Paulo foi ali, né, muito atacado em Filipos. Ele pregava o Evangelho como um soldado em guerra, convicto, firme naquilo que Jesus plantou em seu coração. Então ele sabia da realidade, do significado, da profundidade do Evangelho, e ele vivia o Evangelho como em um combate, como em uma guerra diária, não com armas humanas, mas com armas espirituais, como ele fala em Efésios capítulo 6, de 10 a 20, não é? A espada do Espírito, o escudo da fé, não é? A espada do Espírito, a palavra de Deus, contra as ciladas do diabo, né? O diabo lança dardos inflamados, são adversários invisíveis. O crente não só tem adversários visíveis, ele também tem adversários invisíveis que querem tirar o crente do caminho, tirar o crente do propósito da fé. Então, como é que o crente faz para lutar contra isso? Né? Segundo a Confissão de Fé de Westminster, existem 3 inimigos, que é o pecado, que habita em nossos corações, o diabo, os demônios, e o mundo à nossa volta, as pessoas à nossa volta. Então, são 3 inimigos que o crente não tem condição de vencer, se Deus não estiver com ele. Ele precisa viver o Evangelho em comunhão com Deus. A principal obrigação do crente em viver o Evangelho é orar, é buscar o Senhor, é adorar, não deixando de congregar, como diz Hebreus, né? Como é costume de alguns, mas congregar sempre, buscar o Senhor sempre, se dedicar ao Senhor, como num combate. Às vezes o coração não quer vir para a igreja, né? Às vezes o coração quer desanimar, quer ficar fraco. Não, bota uma armadura, né? A armadura de Deus, vai para o combate, vai para adorar. Acorda de manhã, já veste a armadura, vai orar, vai ler a palavra, vai buscar o Senhor. Se não der tempo, acorda mais cedo. Ou quando chegar de noite em casa, veste a armadura, né? Já passa o dia todo com a armadura vestido, né? De Efésios capítulo 6, de 10 a 20, né? Isso mesmo. Então, o crente precisa viver como em um combate. Você não pode viver desatento, assim, desmotivado, fraco. Não, levanta a coluna, né? Literalmente, se firma, olha para frente, olha para a batalha, para a guerra, olha com sinceridade, com confiança, e procura olhar para Cristo, né, para o alvo, como diz Paulo aqui no 2,13,
2,14, né? 2,14, prossigo para o alvo. Prosseguir para o Evangelho, para Cristo, diariamente, todos os dias da nossa vida. Precisamos lutar como em um combate. É uma guerra que você está vivendo diariamente. Nós vivemos diariamente num campo de batalha, num campo minado. Eu costumo dizer que nós vivemos em um cemitério. Deixa eu explicar um pouco isso, porque eu falo assim. O mundo está morto em delitos e pecados. Só o crente está vivo. Então nós vivemos em um cemitério espiritual. Como é que eu faço para viver num ambiente desse? Caído. Como um soldado, olhando para Cristo, olhando para Jesus, com as armas do Evangelho, com as armas da palavra, orando, buscando o Senhor diariamente, procurando em Deus que Ele purifique a minha mente, o meu coração, a minha vida, procurando adorá-lo no dia do Senhor, viver para Ele intensamente. Não é assim que o crente precisa. Na quarta-feira tem oração, né? O crente veste as armas, né, da guerra e vem para a oração, vem para a presença de Deus, procura o Senhor. Estamos em uma guerra. Não podemos pensar que estamos de férias. Estamos nesse mundo de férias, né? Está tudo tranquilo, está tudo ótimo. Não estamos de férias aqui. Não existe férias para o crente. De dezembro a dezembro é um combate. Estamos em um combate. Mesmo quando estamos de férias, né? Quando estamos passeando, né? Estamos em um combate ali. Não paramos de estar. Então, Deus, irmãos, que Deus venha nos ajudar. Que Ele venha nos fazer viver o Evangelho. O Evangelho precisa ser a nossa prioridade por causa do autor e consumador da nossa fé, daquele que entregou a sua vida na cruz para nos dar vida espiritual. Devemos nos firmar e sermos unidos como irmãos e irmãs, não adversários uns dos outros, não é? Devemos enxergar o sofrimento através da perspectiva divina. É a graça de Deus sobre nós. Seja um soldado fiel ao seu comandante, seja um bom combatente na sua caminhada, na sua jornada cristã. Então procure viver o Evangelho não apenas no domingo, mas todos os dias da sua vida. Não é? De domingo a domingo, né? Todos os dias procure orar, buscar o Senhor, ler a palavra, cantar louvores a Deus, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Então, tenha como prioridade o Evangelho no seu trabalho, na sua vivência. Tenha uma mente pura, uma mente santa. Procure saber, se comportar, se proceder. Você é um soldado de Cristo. Então, procure saber viver a preciosidade do Evangelho onde quer que você exerça a sua atividade. Vamos orar? Você quer em pé? Não, perdão, primeiro é um cântico, né? Mas eu acho que precisa ficar em pé. Né? Tá bom, então. Vamos louvar o Senhor com um cântico ao Senhor e logo depois eu estarei na oração final e na bênção apostólica.